Caraca, gente, fazia muito tempo que eu não comprava um jornal, hein? Jornal físico. Ó, isso aqui vai virar histórico. É que ele vai ficar que nem o World Trade Center. Espero que não tão trágico quanto, né? E fazia muito tempo que eu não comprava um jornal físico. E aqui, nesse jornal, olha só que interessante. Os 42 presidentes que o Brasil teve. Vamos ver lá? 89 foi o primeiro presidente, Teodoro da Fonseca. Tem uma informação aqui, eu não vou ler não, mas se vocês quiserem dar uma pausa, vocês acompanhem. Ó. Assumiu após o fim da monarquia e aprovou a primeira Constituição. Eleito indiretamente em 1891, renunciou no mesmo ano. Uau. Essa parte eu não sabia da história. Então, mas eu não vou ficar lendo esse detalhe não. Se você quiser, você dá uma pausa e acompanha aqui. É só para ver os 42 mesmo. E o vídeo não ficar tão longo. Ok? 1891, Floriano Peixoto. Prudente de Moraes não é familiar meu, ó, porque é com I, tá? Esse aqui é familiar do Paulo de Moraes, amigo meu. 1800, ó, guys, não é 1900 não, é 1898, Campos Salles. 1902, Rodrigues Alves. E 1906, Afonso Pena, ok? Tem um documentário na internet, chama Brasil Paralelo, e aí ele conta um pouco mais essas histórias, indo um pouco mais a fundo, né? 1909, Nilo Peçanha, eu nem sonhava em nascer. 1910, Hermes da Fonseca. 1914, Venceslau Braz. 1918, Delfim Moreira. Epitáfio Pessoa. E 1922, um ano importante, Arthur Bernardes. Não, o ano não é tão importante não, é que eu lembrei do conto do Edgar Allan Poe. 1926, Washington Luiz. Tem o nome de uma rua com esse nome. Aí depois, 1930, Junta Militar. Então esse foi um período onde começou aqui a Junta Militar comanda o país interinamente, até a posse de Getúlio Vargas. Foi um período forte da ditadura. 1930, Getúlio Vargas assume aos 47 anos. 47 anos, foi o mais novo até então, né? José Linhares, em 45. 46, Eurico Gaspar. E 51, volta Getúlio Vargas. Volta Getúlio Vargas, ó. Voltou ao cargo após ganhar as eleições indiretas, mas perdeu apoio e se suicidou. Então foi o primeiro presidente a se suicidar no país, né? Aí o pessoal mais jovem que não conhece a história, tá aqui. Isso aqui foi na época que meu pai nasceu. Meu pai nasceu em 1950. Aí aqui, 54, Café Filho. Ó, a gente tinha um presidente chamado Café, ó, que legal. 55, Carlos Luz. Nereu Ramos. Cara, parece um pouquinho com Márcio França. 56, Juscelino Kubitschek, que para muitos foi considerado... O governo foi marcado por grande desenvolvimento econômico e estabilidade política. Implantou a indústria automobilística e construiu Brasília. Então ele que foi o presidente... Antigamente era no Rio de Janeiro. E muitos consideram ele um dos melhores presidentes do Brasil. 61, Jânio Quadros... polêmico esse, hein? Renunciou também. 61, Ranieri Mazzilli. 61, João Goulart. Então esse aqui ficou um ano só. Deixa eu ver aqui. Ocupou o cargo provisoriamente durante o período em que o vice João Goulart estava na China. Ah, ok. Então, onde João Goulart depois começou a fazer reformas da base, né? Foi debatido pelos militares. 64, aí aqui começa um momento triste da história brasileira, que foi aquele período mais da ditadura pesada. Decretou os primeiros atos institucionais e editou a Lei de Segurança Nacional, que limitava posições contrárias à ditadura. Então foi esse período aqui, ó, de Castelo Branco. Aí vem um período mais dark ainda, Costa e Silva, aí a junta militar de novo assumindo, após o afastamento do presidente. Depois, 69, Emílio Gastanhari Médici. 74, Ernesto Geisel. Dizem que foi um dos piores momentos do Brasil também. 79, aqui foi quando eu nasci, gente. Ó, eu nasci nesse ano aqui. Então, o presidente era João Batista Figueiredo. Assumiu aos 61 anos. E o governo dele foi marcado pela crise econômica de 81. Enfrentou as diretas já. E aí... Então olha só que legal, quando eu nasci foi quando estava começando as diretas já,
E aí, em 85, que foi onde já me lembro, já era uma criança aí de 6 anos de idade, o vice assumiu a internação do Tancredo Neves, ele era vice-presidente, né? E ele assumiu com a internação do Tancredo Neves e virou o governo, o presidente da República. E ficou marcado pela Constituição de 88, que, por favor, né, gente, já precisa uma revisão nela aí, que tá bem antiga. 1985. 90, Fernando Collor, eu não me lembro muito, a primeira presidente eleito pelo voto direto após a ditadura, então o pessoal escolheu o mais bonitão, o mais jovem, ele tinha 40 anos, né? E o dele ficou marcado pelo impeachment, que eu me lembro o pessoal na rua, e também ficou marcado porque eu me lembro meu pai nervoso pra caramba porque ele prendeu a poupança de todo mundo. Depois, 92, Itamar Franco, o que eu me lembro dele é que ele trouxe o Fusca de volta. Ele queria a construção do Fusca novamente aqui no Brasil. Foi bacana isso. 95, Fernando Henrique Cardoso, ele estudou em Harvard, ou foi professor em Harvard, e eu me lembro, e ele ficou marcado porque dele veio o Plano Real e começou o Plano Bolsa Família, que tinha outro nome na época, mas o mais importante foi o Plano Real. E aí, em 2003, Luiz Inácio Lula da Silva assumiu aos 58 anos e o dele ficou mais famoso pela Bolsa Família, pelos projetos sociais e o pessoal mais pobre podendo ir para a classe média. Então, dizem que foi os momentos mais prósperos do Brasil. Não sei se por conta só das ações sociais ou por causa do presidente mesmo. Ele era um presidente, ele era um trabalhador, né? Uma pessoa que não tinha muita instrução. Então, ele foi o período mais próspero que o Brasil passou até então, de 2003 até 2011. Então, ele foi eleito e foi reeleito. E esse também foi reeleito também, o Fernando Henrique foi reeleito também. Então aqui foram os períodos mais prósperos do Brasil. E aí depois, 2011, Dilma Rousseff assumiu aos 63 anos, foi a primeira presidente mulher do Brasil, tanto que ela gostava de ser chamada de presidenta, né? E aí muita gente falava que ela era só um Muppet do Lula, ela era ministra na época do Lula. Eu acho que ela tem uma personalidade bem forte, então acho que ela assumiu mesmo a presidência. E aí, em 2016, o Boris assumiu a presidência. 2016, aí alguns chamam que foi golpe, outros falam que foi o fato foi um impeachment da presidente Dilma, o pessoal estava revoltado com ela, né? E aí fizeram uma palhaçada lá, uma bagunça. Eu acredito que, sei lá, para mim pode ter sido um golpe sim, porque tipo, eu entendo que um erro um erro não justifica outro. Então esse rapaz aqui, esse vampiro aqui, ó, ficava falando com todo mundo lá debaixo dos bastidores e saiu aí a própria presidente que estava junto com ele, né? Cabeçudo. E aí em 2019, Jair Messias Bolsonaro assumiu aos 63 anos. O Temer foi o mais velho, ele assumiu aos 75 anos. 75 anos, por isso que o pessoal fala que é o vampiro. E o Bolsonaro vai assumir aos 63, que se você olhar aqui, a grande maioria é aos 63, aos 64 anos, né? 2019. Parabéns, gente, vocês estão vivendo história aí, e esse jornal aqui só tem uma página só, mas vocês que estão assistindo esse vídeo vai ver aí depois uma terceira página aqui, uma segunda página aqui, e um monte de outros candidatos aí, um monte de outros políticos entrando aí no presidente do Brasil. É isso.